Caros amigos, camaradas, uma saudação muito especial a todos os presentes nesta importante iniciativa da CDU comemorativa do 45º aniversário da Revolução de Abril. Está bonita a sala, está um bom ambiente e então, mesmo que a comunicação social não passe, pelo menos nós sentimos esta alegria, que bela iniciativa que aqui está, que vale por si. Comemorar o aniversário da Revolução de Abril, essa exaltante realização do nosso povo que marcará para sempre a história do nosso país como o ato mais moderno e avançado da nossa história contemporânea. Uma saudação extensiva aos trabalhadores e ao povo desta região e a todos os apoiantes da nossa coligação democrática unitária, desta força que aqui está e que se afirma com redobrada atualidade, com um grande e reforçado espaço de convergência democrática, da alternativa política de todos quantos aspiram a uma verdadeira mudança da política no país e na Europa. Esta força portadora de causas, de valores, de propostas, de um projeto político de esquerda claramente alternativo. Esta força que está na primeira linha do combate às desigualdades e injustiças sociais e na luta em defesa dos direitos de soberania do nosso povo a decidir o seu próprio destino e do país. Esta grande força que transporta um caudal imenso de esperança, de que é possível uma vida melhor num Portugal de democracia, justiça, soberania e progresso. Essa força que conta e decide e que não prescinde de intervir e ser parte da solução dos problemas nacionais, a grande força impulsionadora da construção da alternativa patriótica e de esquerda que o país precisa. Passaram 4 décadas e meia e a Revolução de Abril continua a congregar com alegria os portugueses porque os seus valores, os seus ideais, não só permanecem na memória e no coração do povo, como são pela sua atualidade e capacidade mobilizadora de vontades, um guia para a nossa ação coletiva da construção de um Portugal com futuro. Sim, falamos de valores de Abril, falamos do 25 de Abril. Temos a consciência que hoje muitos e muitos portugueses nem sequer tinham nascido com a Revolução de Abril, que outros eram bem pequenos, mas destruídas muitas das suas conquistas. Quando nós falamos dos valores de Abril, estamos a falar do direito ao trabalho, estamos a falar do combate à precariedade, estamos a falar no direito de fazer greve, estamos a falar do direito à saúde, à educação. E os jovens que hoje estão a lutar por essas questões, nem eles sabem que estão a lutar pelos valores de Abril que continuam perenes até aos nossos dias de hoje. Ao evocarmos o 25 de Abril, não podemos deixar de prestar uma sentida e justa homenagem a todos aqueles que lutaram contra o fascismo e foram vítimas da mais feroz repressão, perseguições, prisão e assassinato. Não podemos deixar de lembrar e exaltar o ato generoso e valoroso dos capitães de Abril, que nessa inolvidável madrugada abriu as portas à liberdade e à democracia. Não podemos deixar de recordar e celebrar o levantamento popular que irrompeu nessa manhã libertadora, que transformou o ato militar libertador em revolução. Evocamos Abril e destacamos esse empolgante processo de realização coletiva onde a classe operária, os trabalhadores e as massas populares e os militares progressistas, unidos na Aliança Povo-MFA, desempenharam um papel fundamental na concretização de profundas transformações que se traduziram em grandes conquistas dos trabalhadores e do povo. Um regime democrático, amplas liberdades
e direitos fundamentais, nacionalizações, reforma agrária, poder local democrático, vastos direitos sociais e laborais, livre organização sindical e direitos à greve, consagração na lei da igualdade entre homens e mulheres, fim da guerra colonial, entre outras, que criaram uma realidade que abria uma nova perspectiva de desenvolvimento do país e que a Constituição da República Portuguesa consagrou. Sabemos que com o processo contra-revolucionário, iniciado em 1976, a política direita levada a cabo pelos sucessivos governos do PS, PSD e CDS, sozinhos ou acompanhados, atacou, destruiu e mutilou muitas dessas conquistas. Foram sucessivas vagas de ataque às conquistas de Abril, repondo e reconstruindo os velhos privilégios do capital monopolista, à custa de colossais recursos públicos, do aumento da exploração dos trabalhadores e do nosso povo. Décadas de política de direita contra Abril, mas também de integração capitalista na União Europeia, que agravaram de forma brutal todos os problemas nacionais. Uma dívida sufocante, preocupantes fragilidades no aparelho produtivo, uma deteriorada situação social e profundas desigualdades, a que se juntou uma preocupante degradação das funções sociais do Estado, com uma assinalável regressão na resposta dos serviços públicos nos mais diversos setores. Nesse ataque sistemático, o último governo do PSD-CDS lançou uma das mais violentas ofensivas que a luta dos trabalhadores e do povo e a decisiva ação do PCP interrompeu e conteve. Mas, como há muito sabemos, as forças de retrocesso social e civilizacional não abandonaram o seu objetivo de reversão e subversão constitucional. Neste momento em que comemoramos os 45 anos da Revolução de Abril, são visíveis na sociedade portuguesa as suas movimentações e com o seu objetivo, à sombra do falacioso discurso das reformas estruturais, sejam as ditas reformas do sistema eleitoral, da justiça, do Estado, das leis laborais, mas também da segurança social, objeto, como vamos vendo, dos apetites dos grandes grupos económicos que não desistem de querer capturar os descontos dos trabalhadores e as suas prestações sociais. Há umas semanas foi a decisão do Parlamento Europeu para a criação do mega fundo de pensões europeu, decisão para a qual contribuíram os votos do PS, PSD e CDS. Há poucos dias, a operação foi novamente montada com um famigerado estudo encomendado a um insuspeito grupo económico, naturalmente, que conclui com ameaças de falências da Segurança Social e proposta de aumento da idade da reforma para os 69 anos. Não foram na conversa de Cavaco Silva, que já criou os 80, mas, de qualquer forma, querem esta ideia dos 69 anos. Não explicam é que fazem isto precisamente no momento em que as receitas da Segurança Social estão a crescer e bem, porque há mais emprego, há melhores salários e isso contribui para o reforço da Segurança Social. Sim, camaradas, a sustentabilidade financeira da Segurança Social não se garante com cortes nas pensões, nem com aumentos da idade da reforma. Garante-se com o aumento do emprego, o aumento dos salários, o combate à precariedade e com a diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social. O caminho de progresso não é o da privatização da Segurança Social, é o da defesa da Segurança Social pública, do aumento das pensões e da redução da idade da reforma. Como não é o da privatização da saúde. O que Portugal precisa é avançar no caminho de Abril, reforçando os direitos sociais. Avançar com uma nova lei de bases da saúde e uma política que defenda o SNS e o direito à saúde dos portugueses. A divulgação pública de um pseudo-acordo em torno da lei de bases da política de saúde abriu espaço
para que se intensificassem as pressões para impedir uma revisão progressista da lei em vigor. Desde que foi aberto na Assembleia da República o processo de revisão da lei, o PCP tem-se batido para uma nova lei que inscreva como objetivo central a valorização do SNS universal, geral, gratuito, com uma gestão pública. Objetivo que exige o fim da promiscuidade entre o setor público e privado, desde logo com o fim das parcerias público-privadas. Como se conhece, o PCP tem vindo desde 2002 a combater as parcerias público-privadas, tendo sido o único partido que apresentou uma proposta de revogação da norma transitória que prevê a continuidade das PPPs, inscrita na proposta de lei do Governo até agora em discussão. Avançar e não ficar a marcar passo, como se percebe pelas opções do governo minoritário do PS, contidas no programa de estabilidade que elaborou para os próximos 4 anos. Um programa que não responde ao que o país precisa. Um programa que segue nas mesmas linhas de submissão e de forte constrangimento impostos pelos anacrónicos critérios da União Europeia e do euro. É a perspectiva de um baixo e insuficiente crescimento económico para os próximos anos até 2023. É uma evolução do investimento público que não recupera sequer os níveis de 2010. Um programa com uma orientação que tudo sacrifica em nome já não apenas de um mirífico déficit zero, mas que quer ir para além dele, para garantir todo um excedente orçamental que vai direitinho para pagar juros de uma dívida que não se perspectiva renegociar. Portugal precisa de avançar. Avançar igualmente na valorização do trabalho e dos trabalhadores, com a eliminação das normas gravosas da legislação laboral, da caducidade dos contratos coletivos, no combate à desregulação dos horários, na proteção aos trabalhadores em regime de turnos, no combate à precariedade. Avançar na concretização do aumento geral dos salários, incluindo do salário mínimo nacional, tanto para o setor público como para o setor privado. Avançar e não ficar para trás, como pretende o governo do PS, que, convergindo com o PSD e CDS, estão a procurar manter as normas gravosas da legislação laboral e, em vários casos, torná-las até pior. Por isso dizemos, é tempo de avançar. Avançar com confiança e com esta força que aqui está, respeitadora de Abril e dos seus ideais. É tempo de avançar reforçando a CDU. Amigos e camaradas, nestes quase 4 últimos anos da nova fase da vida política nacional e com a alteração da correlação de forças na Assembleia da República, provou-se, com a contribuição e o decisivo papel do PCP e da CDU, que o país não está condenado a ter como caminho a liquidação de direitos e o agravamento das condições de vida do povo e do país. Mostrou-se quão justa foi a orientação e a iniciativa que permitiu juntar à condenação eleitoral do governo PSD-CDS a sua derrota política e impedir a continuação de um rumo de desastre nacional e de empobrecimento do povo que estava em curso e prometia aprofundar-se. Sabíamos que estávamos e estamos perante uma solução limitada, insuficiente, para dar resposta aos problemas nacionais, com a ação do governo minoritário do PS, o tem revelado, mas permitiu, com a luta dos trabalhadores e do nosso povo e a decidida iniciativa das forças da CDU, dar passo em frente na resolução dos problemas urgentes. Sim, camaradas, muitas vezes surge uma crítica que é: não nos devíamos ter metido nisto. Deveríamos ter permitido que o PSD e o CDS continuassem a governar durante 4 anos para acabarem com o resto. Para piorar as condições de vida, para aumentar a exploração dos trabalhadores e do nosso povo. O PCP fez uma opção diferente. Esteve lá,
no combate, derrotando e afastando o governo PSD-CDS como primeira condição. E segundo, travar a batalha da reposição de rendimentos e direitos, como veio a acontecer. Combates que permitiram que se avançasse na recuperação de salários, horários de trabalho, subsídio de Natal, feriados, na valorização das reformas e pensões, na redução do imposto sobre o trabalho, no apoio às famílias, libertando-as dos custos dos materiais escolares, reduzindo propinas, alargamento e majoração de abonos de família e em muitos outros domínios que têm agora expressão de sentido positivo, aprovadas com a ação do PCP, quer no Orçamento de Estado para 2019, quer decorrentes dos orçamentos anteriores. Desde logo, a redução do preço de passos sociais, como aqui já foi referido pela Diana, com o seu grande impacto nas condições de vida de centenas de milhares de famílias. A eliminação para o nosso decisivo contributo do pagamento especial por conta, tal como foi o novo aumento das pensões de reforma, ou a expressão em sede IRS, decorrente das declarações deste imposto, na sequência da criação dos 2 novos escalões no Orçamento de Estado para 2018 e que se traduziu numa redução de imposto pago pelos trabalhadores. Sim, a vida tem demonstrado quão importante tem sido a luta e quão importante é a ação das forças da CDU para avançar e quão decisiva é a contribuição da luta dos trabalhadores e do povo, sem a qual nada teria sido possível. Essa luta que terá um ponto alto nos próximos dias, daqui a 3 dias. Neste processo, há forças que não perdoam ao PCP, ao movimento sindical unitário, ter dado uma contribuição pela luta e pela proposta destes avanços que aqui foram referidos. Não nos perdoam. E para além da ofensiva contra o partido, hoje a ofensiva também é contra o movimento sindical unitário. Ele percebe, o capital sabe, o capital nunca teve medo da luta. O capital tem sempre medo da luta organizada, como a luta consubstanciada em torno da CGTP. E é por isso a importância de, daqui a 3 dias, dizermos presente nestas comemorações convocadas pela CGTP Intersindical Nacional. Caros amigos e camaradas, é esta a força que se entrega com dedicação sem limites ao serviço dos interesses dos trabalhadores, das populações, que têm pela frente importantes batalhas eleitorais. Batalhas eleitorais que, tendo cada uma a sua especificidade, são batalhas que exigem que se assumam como única e só batalha para o Parlamento Europeu, para a Assembleia da República e também tanto para as eleições regionais na região autónoma da Madeira. Estamos a menos de 1 mês das eleições para deputados ao Parlamento Europeu. Sim, é a primeira batalha que está aí a solicitar a nossa disponibilidade na concretização de uma grande campanha de massas. Umas eleições onde o que está verdadeiramente em opção é saber se vamos ter do Parlamento Europeu deputados que defendem os trabalhadores e o povo, como farão os deputados da CDU, ou se vamos ter deputados que aceitam submeter o país às imposições da União Europeia, como fizeram no passado e farão no futuro os deputados do PS, do PSD e do CDS. Os candidatos do PS, do PSD e CDS, tudo fazem para apagar e fazer esquecer as suas opções semelhantes no que é essencial, mas a vida mostra que naquilo que é fundamental para a definição de uma política para o país e para a Europa, muito pouco os diferencia. Afirmam diferenças, mas o que se viu e continua a ver
é que PS, PSD e CDS estão unidos pela igual aceitação do colete de forças do Tratado Orçamental, que aprovaram e os seus governos sempre executaram, onde pesa sobremaneira a política da ditadura do déficit. Unidos na aceitação aos constrangimentos do euro, das suas regras que condicionam e inviabilizam qualquer projeto de desenvolvimento soberano. Unidos na privatização, nas PPPs, na defesa da liberalização dos mercados, ao serviço dos grandes interesses transnacionais, à custa da economia nacional. Unidos na regressão dos direitos laborais. Unidos na opção de garantir ao grande capital financeiro uma brutal renda de juros da dívida. Unidos na garantia aos banqueiros, no apoio do erário público para cobrir os seus desmandos, negociatas e fraudes. Unidos na aprovação do quadro financeiro da União Europeia, desfavorável a Portugal. Andam para aí umas sondagens, e não estranho que é um pecado para todos os gostos, mas pronto, há ali um denominador comum que é, há um empate técnico entre PS e PSD. Em número de votos não sei, mas em termos de responsabilidades, com a política de submissão, de constrangimento que nos é imposto pela União Europeia, sim senhor, estão empatados porque são iguais nesses objetivos. Sim, camaradas, vivemos um tempo de opções decisivas, de escolhas, que vão marcar muito do nosso devir coletivo. Aos trabalhadores e ao povo está colocada a decisiva opção de escolher avançar e não andar para trás. Avançar na afirmação da política alternativa capaz de romper com a política de direita, de assegurar o desenvolvimento soberano do país e não andar para trás com novas imposições e ingerências. Avançar na afirmação de que Abril representou, afirmando os seus valores, concretizando as suas conquistas, na concretização dos direitos inscritos na Constituição da República Portuguesa. É hora agora de aprofundar esse caminho. As eleições de 2019 são uma oportunidade, com o reforço da CDU e a luta dos trabalhadores e do povo para abrir esse caminho que urge. Está nas nossas mãos, na nossa ação coletiva e individual, construir uma intensa corrente de mobilização para o voto na CDU e mostrar que está nas mãos dos trabalhadores e do povo abrir a possibilidade de concretizar o Portugal que temos direito, dando mais força à CDU para o país avançar a sério. Sim, está na hora de abrir a perspectiva para o desenvolvimento do país. E camaradas e amigos, sabemos do quadro geral e nacional. Sabemos das dificuldades, dos obstáculos, sabemos dos silenciamentos, sabemos disso tudo e, camaradas, quero-vos transmitir. No entanto, nós temos uma profunda confiança. Confiança pelos valores que temos, pelo nosso projeto, pela nossa identificação com os interesses dos trabalhadores e do povo, desta força de combate pela justiça social, que tem naturalmente um projeto muito mais avançado, mas que hoje assume a responsabilidade de transportar muitos sentimentos, muitas aspirações. Em cada medida que foi aprovada no Orçamento do Estado, nós metemos esse sentimento. Confiança. Valeu a pena lutar, vale a pena continuar a luta. Viva a CDU!